Então, boa noite, né? Possa ser que alguém entrou depois aí que entrou a Ivonete e a Jéssica. Nós vamos hoje falar dos pulmões, né? Que é um dos órgãos importantíssimos do sistema respiratório. Hoje, com o Covid, né? O órgão mais afetado, né? Pelo vírus SARS-CoV aí, que a gente está vendo. E aí nós vamos falar dele e depois eu vou relatar uma patologia importantíssima que vocês vão estar provavelmente cuidando de pacientes que possam ter sido acometido por essa patologia que eu já vou falar já, que ela atinge aqui principalmente os pulmões. Então, os pulmões. Os pulmões são órgãos, porque são dois, né, direito e esquerdo, essenciais na respiração. São duas vísceras situadas, uma de cada lado. No interior do tórax, né, então tem a caixa torácica, no interior do tórax ele está localizado, e onde se dá o encontro do ar atmosférico com o sangue circulante. Ocorrendo, então, as trocas gasosas, que é chamada de hematose. Hemato vem de sangue e ose de oxigênio, então, onde ocorrem as trocas gasosas. Eles estendem-se do diafragma, né? Então tem a caixa torácica, o diafragma aqui embaixo, até um pouco acima da clavícula e está justaposto às costelas. Então vocês imaginam lá o esqueleto que a gente viu, tem a caixa torácica, vocês lembram da clavícula, né? Que é esse ossinho aqui, tem a escápula, clavícula, caixa torácica, ele está alojado, né, nessa posição da caixa torácica, e estende-se do diafragma, daqui de baixo, né, que ele fica aqui o diafragma, até a clavícula. O pulmão direito, porque nós temos o direito e o esquerdo. O pulmão direito é o mais espesso e mais largo que o esquerdo. Ele também é um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado. Então, no lado direito, né, tem o fígado, então o pulmão ele acaba se tornando mais largo, porque ele ainda tem que dar o espaço para o órgão fígado, então ele é mais espesso. O pulmão esquerdo tem uma cavidade que é a incisura cardíaca, né? Então, no direito, o órgão que fica mais próximo é o fígado, já no esquerdo é o coração, por isso que fala incisura cardíaca. Cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide com um ápice, uma base e 3 bordas e 3 faces. Né? Então, ele tem o ápice, ele tem uma base e ele tem as bordas. Né? Então, aqui uma borda, 2 bordas, 1, 2, 3, tá? Então, cada pulmão, ele tem, lembra-se, uma pirâmide, parecidinho. Ele tem um ápice, ele tem a base e ele tem as bordas. Aí a gente vai ver cada uma desses aqui. O ápice do pulmão está voltado cranialmente e tem forma levemente arredondada. Apresenta um suco percorrido pelas artérias subclávia, denominada suco de artéria subclávia. Essas artérias a gente vai ver em sistema recirculatório. No corpo, o ápice do pulmão atinge o nível da articulação externo-clavicular, né? Porque aqui o ápice dele, ele já fica próximo, por isso que fala da ápice clavicular, porque ele fica pouco acima da clavícula, então ele já fica próximo da clavícula. O ápice dele, né? Como se fosse a ponta dele, o ápice já fica próximo aqui da clavícula. A base do pulmão. A base do pulmão apresenta uma forma côncava, apoiando-se sobre a face superior do diafragma. A concavidade da base do pulmão direito é mais profunda do que a do pulmão esquerdo, devido à presença do fígado. Foi o que a gente viu aqui.
ele também, o pulmão direito, é mais espesso e mais largo que o esquerdo. Ele também é um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto do lado direito para acomodar o fígado. É o que a gente está vendo aqui na base dele, né? Que é embaixo, é a base, a sustentação. Então, a base está aqui, que é o diafragma, e ele fica apoiado. Só que por ele ficar apoiado aqui, ele se torna mais espesso para que ele possa acomodar o fígado, né? Porque fica o fígado, o diafragma, o fígado e o pulmão. Então, por isso que ele se torna mais espesso, porque ele ainda tem que dar esse espaço para o fígado se localizar do mesmo lado. Então, no pulmão nós temos as partes do pulmão, nós temos o ápice, nós temos a base e temos as faces. O pulmão apresenta 3 faces. Quais são as 3 faces do pulmão? Face costal, face diafragmática e face mediastínica. Face costal é a face lateral. Então, porque fala costal, pensa em costas, costelas. Então, é a face lateral. Ele está acomodado na caixa torácica e a face lateral dele ele bate. É como se ele tocasse, ficasse próximo às costelas. É a face relativamente lisa e convexa, voltada para a superfície interna da cavidade torácica. Por isso que ele é chamado de face costal. Então, vocês sempre vão lembrar, falou face costal, lembram costa, costela, caixa torácica. Então, é a face dele que fica próximo, né, à superfície da cavidade interna torácica. A face diafragmática, né, a gente já lembra do diafragma, é a face inferior. Vamos voltar aqui? Aqui é como a lateral e a diafragmática. Então, a face diafragmática, face inferior, é a face côncava que assenta sobre a cúpula diafragmática, que é essa face aqui, vai ficar sobre o diafragma. E nós temos a face no pulmão, tem a face mediastínica, que é a face medial. Então, lembrou mediastínica, me lembra de meio. É a face medial. É a face que possui uma região côncava, onde se acomoda o coração. Então, já é o esquerdo, né? Dorsalmente encontra-se a região denominada íleo ou raiz do pulmão. Então, nós temos a face mediastínica, que fica próxima ao mediastino, só que a face mediastínica fica... a gente lembra sempre do pulmão esquerdo, porque o órgão que vai estar próximo dele é o coração. Tá? A face que possui uma região côncava, onde se acomoda o coração. É o pulmão esquerdo. Então, as faces do pulmão, não pode esquecer, face costal, diafragmática e mediastínica. E ele possui ápice, base e as suas faces. E as faces nós temos costal, diafragmática e mediastínica. A parte do pulmão, ápice, base e face. Só que a face os pulmões possuem 3 faces: face costal, face mediastínica, face diafragmática e face mediastínica. Importante isso, tá? Divisão. Os pulmões apresentam características morfológicas diferentes. Então, o pulmão direito tem uma característica morfológica diferente do pulmão esquerdo. O pulmão direito, né, então, existe uma diferença entre o direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito apresenta-se constituído por 3 lobos, divididos por 2 fissuras. Uma fissura oblíqua, que separa o lobo inferior do lobo médio e do lobo superior. E uma fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio. Vamos ver aqui.
Então, ele tem 3 lobos, o pulmão direito. 1, 2, 3. Ápice, base, e temos as faces costal, face diafragmática e a face mediastina. Então, o pulmão esquerdo ele tem 1, 2, 3 lobos. Pulmão direito. Ele é constituído por 3 lobos divididos em fissuras. Né? Então, ele tem os lobos, 1, 2, 3, e tem as fissuras. Fissura, fissura. Uma fissura oblíqua que separa o lobo inferior do lobo médio e superior, e uma fissura horizontal que separa o lobo superior do lobo médio. Então, ele tem essas 2 fissuras. Uma que separa o lobo médio do superior e a outra em seguida. O pulmão esquerdo. Então, é importante lembrar que o pulmão direito ele é constituído de 3 lobos. Então, morfologicamente, ele é diferente do pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo é dividido em um lobo superior e um lobo inferior, simplesmente por uma fissura oblíqua. Já o pulmão direito, ele tem o quê? 2 fissuras. Então, o esquerdo, voltando aqui, o direito ele possui 2 fissuras e 1, 2, 3 lobos. O esquerdo ele possui uma fissura e 1, 2 lobos. Essa é a característica morfológica, né? Diferentes um do outro. Então, o pulmão esquerdo é dividido em um lobo superior e um lobo inferior, por uma fissura oblíqua. Anteriormente e inferiormente, o lobo superior do pulmão esquerdo apresenta uma estrutura que representa resquícios do desenvolvimento embrionário do lobo médio, a língua do pulmão. O pulmão esquerdo, aqui talvez nas imagens que eu vou colocar, tá? Ele tem como se fosse uma uma língua do pulmão. Só para vocês verem aqui. Ele tem aqui, a base dele é diferente da do esquerdo. Já já vocês vão ver aqui na outra imagem, senão a gente vê depois em alguma imagem que eu vou mostrar em aula prática, tá? Para vocês. Então, pulmão esquerdo e pulmão direito. Revisando, o pulmão direito possui 2 fissuras e 3 lobos. O pulmão esquerdo, ele possui uma fissura e 2 lobos. Além da língula do pulmão, nós temos também as pleuras. É uma membrana serosa de dupla camada que envolve e protege cada pulmão. Então, morfologicamente, pulmão direito e pulmão esquerdo, ele possui uma membrana serosa dupla que envolve e protege o pulmão. É a proteção do pulmão. É chamada de membrana serosa. A camada externa é aderida à parede da cavidade torácica, tá? Parte de fora, né? Quando a gente fala externo, fora, ela é aderida à cavidade da caixa torácica, por quê? Porque ele está, né, situado dentro da caixa torácica. E ao diafragma. E é denominada de pleura parietal. Então, a pleura, temos a pleura externa, que é a parietal, temos pleura visceral, que é a que a gente vai ver em seguida. Então, a camada externa é aderida à parede da cavidade torácica e ao diafragma, e é denominado de pleura parietal. Reflete-se na região do hilo pulmonar, né, que tem o hilo, lembra lá que a gente viu, para formar a pleura visceral. A camada interna
A pleura visceral reveste os próprios pulmões e adere-se intimamente à superfície do pulmão e penetra nas fissuras entre os lobos. Então, nós temos duas pleuras, a pleura parietal no pulmão e a pleura visceral. A pleura externa é a parietal. A camada interna é a pleura visceral, tá? Então, camada externa, pleura parietal, e a camada interna, pleura visceral. Entre a pleura visceral e a parietal, então entre elas duas, né, eles são revestidos pela membrana que protege o pulmão, que são as pleuras. Só que as pleuras nós temos o pulmão tem as pleuras externas. Eu já olho o chat, só um minutinho. E a pleura e a víscera, camada interna. A camada externa e a camada interna. A camada externa é a pleura visceral, parietal, e a camada interna é a pleura visceral. Entre a pleura parietal, que é a camada externa, e a pleura visceral, que é a interna, encontra-se um pequeno espaço, que é chamado de cavidade pleural. Deixa eu só ver aqui o chat. Parecida? Vou sim, vou passar um exercício de revisão, tá? Já, já. Então, nós temos duas pleuras, né? Temos a pleura parietal e a pleura visceral. E entre a pleura parietal, que é a externa, e a pleura visceral, que é a interna, nós temos a chamada nos pulmões a cavidade pleural. Essa cavidade pleural contém pequena quantidade de líquido lubrificante, secretadas pelas túnicas. Esse líquido reduz o atrito entre as túnicas, permitindo que eles deslizem facilmente uma sobre a outra durante a respiração. Então, quando a gente respira, né? Inspira, expira, esse pulmão é como se eles fizessem um movimento. E o que faz com que eles deslizassem para que a gente consiga respirar melhor? É o chamado aqui esse líquido que reduz o atrito entre as túnicas, né? Então, ele contém pequena quantidade de líquido lubrificante, que secretado por essas túnicas, que vai fazer com que ele deslize e a gente respire normalmente. Daí aqui a gente só tem o espaço pleural, que a gente fala aqui. E aqui a gente tem o hilo do pulmão. Outra região. O hilo do pulmão é a região do hilo, localiza-se na face mediastinal de cada pulmão, sendo formado pelas estruturas que chegam e saem dele. Onde temos os brônquios principais, que é as artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias e brônquios e vasos linfáticos. Então, é no hilo onde está localizado os brônquios principais, as artérias pulmonares, as veias pulmonares, artérias e brônquios e artérias e veias bronquiais e vasos linfáticos. Então, aqui é outra região do pulmão e é onde se localiza os vasos. Aqui só a imagem, né, dos bronquíolos. Nós temos as artérias pulmonares, as veias pulmonares, aqui só um corte anatômico. Os alvéolos e hematose é a troca de gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Lembra que chama
nós falamos lá da hematose. Hematose vem de sangue e ose de oxigênio. Então, a hematose é a troca de oxigênio por gás carbônico. Quando a gente faz a respiração, inspira, expira, ocorre essa hematose, essa troca. Aí aqui nós temos uma imagem do pulmão lindíssima, né? Lembra que falou lá, nós falamos que o pulmão esquerdo, ele alojava, próximo dele ficava o coração e o direito, o fígado, né? Então aqui a gente está vendo uma peça anatômica mesmo, é como se tirasse aqui da gente e colocasse para vocês visualizarem. Então, o coração com suas veias, suas artérias e os pulmões. Aqui nós já temos uma imagem do pulmão, e você olhando aqui, ele não está bonitinho como esse, né? Então, provavelmente aqui já teve alguma alteração, esses pontinhos pretos, né? Essas lesões, provavelmente alguma lesão, talvez em fumante, a outra aqui. Né? E olha esse. Cheio de coágulos. É o que a gente, provavelmente vocês já viram, né? Tudo isso aí, essa questão da pandemia, do Covid, algumas imagens passadas, radiografias, tomografias que mostram em jornais e tal, de pacientes, né? Precisam tomar anticoagulante, né? Devido à formação de coágulos no pulmão. É por isso que você não consegue respirar direito, não ocorre essa troca de oxigênio, de gás carbônico, precisa ir para um respirador devido aos coágulos que se apresentam. Então, aqui a gente finaliza o sistema respiratório. Então, nós falamos dos pulmões, temos dois pulmões, direito e esquerdo. O ápice do pulmão, base do pulmão, que são as partes dele, né? Cada pulmão tem uma forma de pirâmide, ele possui um ápice, uma base e as faces. Então, as partes do pulmão, ápice, base, face. A face, ela apresenta 3 faces. Quais são as 3 faces do pulmão? Face costal, face diafragmática e face mediastina. Depois temos a divisão, né? Os pulmões apresentam características morfológicas. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, cada um com a sua característica morfológica diferente. O pulmão direito é constituído por 3 lobos e 2 fissuras. E o esquerdo, ele possui uma fissura e 2 lobos. Depois, a outra parte do pulmão, nós falamos das pleuras. Temos a externa, que é a pleura parietal, e a interna, que é a pleura visceral. Que é a imagem só do espaço pleural, corte anatômico. Depois, o hilo do pulmão, que é a outra região. E no hilo do pulmão, onde está localizado as artérias, os brônquios principais, artérias pulmonares, as artérias e veias bronquiais e os vasos linfáticos, que são um corte anatômico, imagem do pulmão, sadio, um com alteração, aqui também, e um com coágulo. Aí deixa eu minimizar aqui. Olha só. Aí agora, a nossa prova, ela vai... A nossa prova, nós vamos estar falando de a introdução à anatomia. Vocês estão me vendo direitinho? Tá, Ivonete? Da nossa prova, nós vamos ter a introdução à anatomia, sistema esquelético, né, que são aquelas apócidas que eu deixei lá, que tem a articulação também, mas a articulação
Só foi mais para completar, mas deu uma lida também. Pode ter alguma questão na prova. E sistema respiratório, tá? Então, eu passei um exercício aqui para vocês praticarem. E tem duas questões também que eu postei lá no chat. E essa questão postada no chat, eu vou mandar ainda amanhã para vocês, lá para o grupo, tá bom? Para vocês estarem fazendo a correção. Então, nossa prova está bem tranquila, tá? Todo mundo leu lá o que a Priscila postou, falando da prova. Nossa prova vai ser terça-feira, às 19 horas. Trazer caneta, estarem presentes às 19 horas em sala de aula. São questões fechadas, tem 2 tipos de provas, então, mas está bem tranquila. Se vocês estudarem as apostilas que ficaram lá, os slides dados, e o exercício que eu vou passar aqui, além da orientação que eu dei de como vocês estudarem, a prova está facinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou postar aqui, vou colocar aqui os slides do exercício de revisão. Deixa eu voltar aqui. Então, eu elaborei as questões aqui, que vocês vão estar estudando para a prova. Aí eu não vou fazer correção dessa revisão, desse exercício de revisão. Por quê? Porque é só uma forma, é como se fosse um esquema ajudando vocês a estudarem, tá? Prontinho. Responde no chat aí para mim se vocês estão vendo, se foi compartilhado para vocês. Estão vendo, gente? Apareceu a imagem? Ivonete, que é a única que eu estou vendo aqui, está vendo o slide da aula, do exercício? Não? Peraí. E agora? Apareceu? Pronto. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Então, exercício de revisão, já vou passar para o próximo slide. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 questões, tá? Eu vou deixar aqui exposto e daí eu vou questionar a vocês se vocês já copiaram para eu passar para o próximo slide. Então, eu vou ler aqui para vocês copiar. Não é para responder agora, é amanhã, quando estiverem estudando mais uma vez. Então, anatomia humana. Então, na média normal, quantos ossos tem o esqueleto humano? Então, lá nós falamos na aula prática, ainda fiz algumas perguntas e tem no material lá que vocês tiraram os xerox e também nos slides de aula. Segunda questão. Quantas formas dos ossos do corpo humano, como podemos classificá-los? Então, os ossos, eles têm uma classificação. Né? A terceira, qual o nome da membrana fina que reveste o osso? Então, o osso ele é protegido por uma membrana. Qual o nome dessa membrana? 4. Qual o nome da parte do esqueleto na qual os ossos se encontram? Então, a gente falou lá em aula prática, a gente falou aqui na aula do sistema esquelético, né, que tem existe um nome, né, certinho, anatomicamente,
que é a parte na qual os ossos se encontram. Então, qual o nome da parte do esqueleto humano, é isso que eu te colocar aqui, na qual os ossos se encontram. Todas as questões são abertas que é para vocês irem estudando. A quinta questão. Quais são as linhas imaginárias traçadas no indivíduo? Então, aqui vocês vão encontrar lá no início, né, na introdução à anatomia, aquela primeira apostila, e nas nossas primeiras aulas lá, que tem aquele slide, acho que é de 64 slides, né? Bem no início vocês vão encontrar essa resposta. A sexta, descreva, letra A. Então, vocês vão dizer o que é conceito de flexão, o que é rotação lateral e o que é adução. Então, quando eu coloco aqui, descreva para descrever, dizer o que é o conceito de flexão, rotação lateral e adução. Também tem nos slides. A sexta questão, como está dividido o corpo humano? Então, o corpo humano ele tem uma divisão. Como está dividido? A sétima questão, quais são os ossos que formam o crânio? Então, no crânio tem os ossos, e quais são os ossos que formam o crânio? Também tem nos slides e no material que vocês tiraram do sério. A oitava, qual a quantidade de vértebras que compõem a coluna vertebral? Então, a coluna vertebral ela é constituída por vértebras. Quantas vértebras tem a coluna vertebral? A nona questão, quais as 3 regiões anatômicas da faringe? Aí aqui a gente já começa falando do sistema respiratório. Então, a faringe, lembra lá que a gente viu? Tem 3 regiões. Então, quais são essas 3? Décima, descreva as 3 faces do pulmão. Então, o pulmão tem 3 faces. Lembra? Diafragmática, costal e mediastínica. Eu só acabei mudando a ordem aqui. Né? Porque era face costal, diafragmática e mediastínica. Então, descreva as 3 faces do pulmão. Vocês vão me dizer. Conceituar a face diafragmática, a gente acabou de ver. Face costal e face mediastínica. Se ela é diafragmática, tem um porquê esse nome, né? Vem de diafragma. Face costal, a gente lembra de costas, costelas. E mediastínica do mediastino. A gente acabou de ver. Ai, que coceira. Aqui a primeira, né? 11ª, cite os ossos que compõem o membro superior e inferior do esqueleto humano. Lembra? A gente viu aí na aula prática. Vocês fizeram um desenho e aí lá a gente tem os ossos do membros superiores e tem os ossos que compõem os membros inferiores. Então, também tem lá no slide. E a última, quais as estruturas do sistema respiratório? Então, o sistema respiratório tem as suas estruturas. Lembra? Primeiro, a gente falou de uma bem específica, né? Que a gente precisa o tempo todo. E foi falando, até a gente chegou em um outro órgão. Então, quais as estruturas do sistema respiratório? Vocês vão encontrar lá bem no início, do sistema respiratório. Então, esqueminha para vocês estudarem. Vou colocar aqui e dar o tempo para vocês copiarem, ok? Rapidinho para dar tempo copiar. Ai, peraí. Deixa eu abrir de novo. Pronto. Ok? Todo mundo está vendo? Caso não estejam vendo, por favor, me fale aqui, porque às vezes eu vou compartilhar e acabo tirando aqui. Alguém responde para mim aí no chat, por favor?
Ai, desculpa, gente. Tudo ok, gente? Visualizando direitinho? Tá, primeiro, aqui tem 4, assim que terminar, me avise. Alguém, por favor, que aí eu pergunto os outros. Todo mundo. Alguém me chama aí no chat e me responda se vocês estão visualizando. Certinho, Jéssica. Jéssica me deu um aviso aqui. Ai, nossa, toda hora eu tô no susto. Pessoal, me dê um ok aí. Voltei aqui para conversar com vocês. Vocês estavam vendo? Tá vendo? Estava aparecendo direitinho? Não? E eu esperando vocês falassem comigo. Peraí, vamos lá. Me dê um ok. Agora sim? Pronto. Aí assim que todo mundo já copiou as 4 primeiras. Tá. Vou esperar. Débora tá vendo direitinho, Aparecida, Ivonete já disse que tá. Quando terminar as 4, aí me fala para eu passar. Tá vendo, Aparecida? Tá. Ah, não. Porque quando eu vou colocar stop aqui... Desculpa, gente.
Pronto, desculpa. Eu fui fechar a aula e ele fechou junto.